Hello! Vamos ver agora as regras que são aplicadas no Simple Past, passado simples. As regras que vamos ver neste vídeo são aplicadas tanto com verbos regulares quanto irregulares. Não há diferença. Usamos o Simple Past, passado simples, para nos referirmos a ações já finalizadas e em tempo específico. For example, por exemplo, She played the piano last night. Ela tocou o piano na noite passada. Sabemos que a ação está encerrada e também sabemos quando aconteceu, last night, na noite passada. Nem sempre em uma frase você vai encontrar a indicação do tempo, mas no contexto você sabe quando a ação ocorreu. Vamos ver agora a afirmativa com os verbos no passado. Primeiro, colocamos o sujeito seguido do verbo já no passado, e isso vale tanto para verbos regulares quanto irregulares. A estrutura é a mesma. Let's see some examples. Vamos ver alguns exemplos. She danced with Michael at the party. Ela dançou com Michael na festa. Começamos com o sujeito, ela, she, e o verbo dançar no passado, danced. O mesmo vai acontecer com o verbo buy, que é comprar, e tem passado bought. They bought a new car. Eles compraram um carro novo. Começamos com o sujeito they, seguido do verbo buy, comprar, no passado, bought. O auxiliar do passado simples é did. Normalmente, ele não tem tradução, mas precisa ser usado em frases que não sejam afirmativas para indicar que a ação já foi encerrada. A sua negativa é didn't, contração de did not. É importante saber que quando o auxiliar did e a sua negativa didn't são usados, o verbo principal fica na sua forma básica e não no passado, uma vez que eles já têm essa função de indicar passado simples. Vocês vão ver como isso acontece nos próximos quadros. Vamos ver a interrogativa. Começamos com o auxiliar do passado did, seguido do sujeito, que é acompanhado pelo verbo na sua forma básica. O verbo não vai estar na sua forma do passado. Quem realiza esta função é o próprio auxiliar did. For example, por exemplo, did she dance with Michael? Ela dançou com Michael. Começamos a pergunta com o auxiliar do passado did, seguido do sujeito she, que é ela, e depois colocamos o verbo dance na sua forma básica. Ele não fica no passado, já que did já indica que a ação acabou. Another example. Um outro exemplo. Did they buy a new car? Eles compraram um carro novo. Começamos a pergunta com did, que é auxiliar do passado, seguido do sujeito they, eles ou elas, e depois o verbo comprar na sua forma básica, buy. Não precisamos colocar buy no passado, já que o auxiliar did no início da pergunta já faz essa ação. Agora vamos para a negativa. Começamos com o sujeito, seguido de didn't, que é o auxiliar do passado did, contraído com not, e o verbo, novamente, na sua forma básica. Sempre que usamos o auxiliar did ou sua negativa didn't, o verbo fica na sua forma básica. For example, por exemplo, she didn't dance with Michael. Ela não dançou com Michael. Começamos a frase com o sujeito, ela, she, seguido do auxiliar do passado na negativa, didn't, e depois o verbo principal na sua forma básica, dance. Um outro exemplo, another example. They didn't buy a new car. Eles não compraram um carro novo. Começamos com o sujeito, they, eles, seguido do auxiliar do passado na negativa, didn't, e depois o verbo principal na sua forma básica, buy. Agora vamos para as respostas curtas. Na afirmativa nós dizemos yes, sujeito, did, e caso a resposta seja negativa, no, sujeito, didn't. For example, por exemplo, did she dance with Michael? Ela dançou com Michael. Caso ela tenha dançado, yes, she did. Sim, ela dançou.
Caso a resposta seja negativa, No, she didn't. Não, ela não dançou. Vamos ver agora alguns exemplos com tudo que foi explicado anteriormente. O verbo ver é see, é um verbo irregular. Seu passado é saw. Em uma frase afirmativa, He saw that. Ele viu isso. Nas afirmativas, colocamos o verbo no passado. Nos próximos exemplos, vamos usar o auxiliar did ou sua negativa didn't. Dessa forma, o verbo volta para a forma básica. Did he see that? Ele viu isso? Yes, he did. Sim, ele viu. No, he didn't. Não, ele não viu. He didn't see that. Ele não viu isso. More examples. Mais exemplos. Lose, perder. Passado, lost. She lost her money. Ela perdeu o dinheiro dela. Did she lose her money? Ela perdeu o dinheiro dela. Yes, she did. Sim, ela perdeu. No, she didn't. Não, ela não perdeu. She didn't lose her money. Ela não perdeu o dinheiro dela. Please subscribe. If you like the video, click the like button. Thanks.